Olá, sexta-feira, 3 de julho. Hoje você confere o que o fim de semana bauruense reserva de bom no cenário cultural. E a gente mostra também... Moradores investem em cisternas para reservar a água da chuva para o período de estiagem. O movimento hip hop se prepara para ocupar a estação ferroviária de Bauru com cursos e apresentações. E na agenda cultural, exposição, cinema e música. Bauru, assim como grande parte do país, tem problemas com o abastecimento de água. A situação piora agora no inverno, que é marcado pela estiagem. Pois é, essa chuva dos últimos dias é exceção. E ela é muito bem aproveitada por quem tem uma cisterna em casa, que armazena água que cai do céu. Existem diversos modelos de cisterna e algumas podem até ser feitas pelo próprio morador. Um sistema que filtra e armazena a água da chuva e pode até fazer parte da decoração da casa. Essa cisterna tem um custo baixo e ocupa pouco espaço. Ela foi desenvolvida por 2 arquitetos que queriam colaborar com a mudança na cultura do consumo de água. Como a gente tem esse trabalho com projetos de arquitetura e paisagismo, então a gente já entendia quais eram os problemas que as pessoas enfrentavam no dia a dia. Por que elas não faziam isso? Porque falta espaço, porque é feio, porque não quero fazer obra. Então a gente passou a pensar como desenvolver isso da forma tecnicamente mais correta, mais cuidadosa, com filtragem, com tudo que é necessário. É importante ter um reservatório de água no caso do colapso hídrico. Então a gente tem água de chuva de graça caindo nos telhados, e por que não captar essa água, armazenar essa água e usar essa água para os fins não potáveis, para limpar o chão, lavar o carro, qualquer coisa onde você não precisa usar água potável. O equipamento fez sucesso e a demanda por ter um mini reservatório em casa cresceu. Por isso, os arquitetos foram convidados para ministrar uma oficina no SESC, em Bauru. Os participantes aprenderam as técnicas para viabilizar a construção da cisterna, que pode ter o tamanho adequado para cada residência. A gente ensina quais são as coisas básicas para se fazer, e aí as pessoas então passam a poder enxergar a sua própria casa de outra forma. Então eu posso colocar aqui, posso fazer esse ajuste, ou colocar mais tubos ou menos tubos, ou mais alto ou menos alto, enfim. Então a pessoa sai daqui com esse muito, além de saber a fórmula, mas saber o instrumental, entendeu? Para poder chegar na casa dela e dimensionar de acordo com o que precisa. Por ser um sistema vertical, ele não depende do uso de bombas, que aumentariam os gastos com a construção. Para esse esquema, que comporta 35 litros, por exemplo, foram gastos cerca de R$ 250. Mas é possível construir reservatórios que armazenam 300 litros ou mais. Essas vantagens já conquistaram a Neuza e o marido, que pretendem adaptar o sistema em casa. A gente está pensando em montar alguma coisa em casa, reaproveitar a água da máquina de lavar e também a da chuva. Então a gente quer ver se adapta uma da chuva e da máquina, né? Para projetos novos de casas e prédios, já existe o Programa Municipal de Uso Racional e Reuso de Água. Por lei, é obrigatório que construções com área de cobertura maior que 300 metros quadrados possuam reservatórios para captação de água pluvial. E para obedecer essa lei, é simples. É possível encontrar tipos de reservatórios que atendam às características de cada obra. O Marcos é dono de uma loja que vende cisternas e diz que a procura aumentou depois da crise da água. Existe essa cisterna vertical, que é instalada na área externa da casa, não é necessário ser subterrânea. E tem a cisterna convencional, que ela é como se fosse uma caixa d'água, um tanque fechado, e ela é colocada subterrânea na terra. Qual dos dois tipos compensa mais para quem tem uma casa comum e quer instalar só para economizar água? Pelo valor, é a caixa d'água vertical. Ela tem um valor menor, é mais prática a instalação, ela é mais simples, né? Pode ser colocada encostada em qualquer parede, não tem que ter muito suporte, não tem que cavar buraco. Esse arquiteto aproveitou que a casa ainda estava sendo construída e apostou no modelo de cisterna subterrânea. Ela tem em torno de 1.500 litros d'água. Eu capto toda a água do telhado da minha casa, canalizo para esse reservatório.
E esse reservatório volta a alimentar a parte de jardim da casa. Por experiência própria, o Márcio recomenda ter um reservatório em casa, não tanto pela economia no bolso, mas sim para preservar a água potável. O país sempre foi muito abundante na questão de água, mas é uma tendência natural, à medida que a urbanização vai aumentando, os recursos hídricos vão ficando escassos. Eu acho um absurdo a pessoa pegar, por exemplo, uma água mineral ou uma água tratada, clorada, para lavar uma calçada, né? Um carro. Não tem muito sentido, não é lógico. E captar a água da chuva é apenas uma das alternativas. Com a questão da mudança climática, a gente não sabe como é que vai ser o regime de chuvas, né? Um ano chove muito, outro ano não chove. Então, o colapso, para ser evitado, eu acho legal a gente pensar em várias soluções. Então, vamos captar água de chuva, vamos reduzir consumo, vamos tentar reutilizar a água do banho, enfim, sabe? Então, pensar dessa forma. E agora seria mesmo uma boa hora para ter uma cisterna em casa. A chuva deve dar uma trégua apenas no domingo, mas volta já no início da semana que vem. As informações são do IPMET e do CPTEC. Agora à tarde chove no sul e em partes do oeste do estado de São Paulo. O tempo permanece instável, portanto pode chover a qualquer momento em todas as regiões paulistas. Para Bauru, tem previsão de chuva para este sábado. No domingo, a instabilidade diminui e o céu deve ficar parcialmente nublado. Já na segunda-feira, o tempo fecha novamente e volta a chover. A temperatura deve cair na madrugada de sábado para domingo. Agora a umidade do ar é alta, de 92%. Os ventos sopram a 4 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 15 e 20 graus. É a mesma variação prevista para amanhã. A Endurbe fez hoje o pregão presencial para a contratação da empresa que fará a retirada, o transporte e o tratamento do chorume gerado pelo aterro sanitário. 3 empresas participaram do processo e a vencedora foi a Monte Azul Engenharia, de Araçatuba. O valor apresentado foi de R$ 148 por metro cúbico, cerca de R$ 50 a menos que o cobrado pela mesma empresa antes de vencer o contrato anterior. De acordo com o edital, a Monte Azul fará a gestão de 2.500 metros cúbicos de chorume, que deve atender às necessidades do aterro até o fim do ano. Para o ano que vem, a Endurbe diz que vai estudar outras possibilidades de gestão do resíduo. Depois do intervalo, a gente mostra a nova casa do hip hop na cidade. O movimento vai usar o prédio da estação ferroviária para disseminar a cultura das ruas em Bauru. É daqui a pouco, voltamos já já. Voltamos com uma notícia divulgada agora há pouco. Bauru será uma das 83 cidades que receberão a chama das Olimpíadas de 2016. A informação foi dada em Brasília durante o evento oficial de apresentação da tocha, que é um dos símbolos dos Jogos do Rio de Janeiro. A data em que a chama passará por Bauru ainda não foi definida. Ela será acesa no ano que vem, na Grécia, e será trazida ao Brasil. Aqui no país, percorrerá cerca de 20 mil quilômetros e passará pelas mãos de 12.000 condutores. O percurso da tocha termina no dia 5 de agosto, na abertura dos Jogos Olímpicos, que será realizada no estádio do Maracanã. Do esporte para a cultura. O hip hop ganhou um novo espaço para consolidar a casa do movimento em Bauru. A prefeitura cedeu salas da estação ferroviária para a realização de ensaios, oficinas e cursos. O pessoal do movimento já começou as obras e a ansiedade para inaugurar a casa é grande. O prédio da Estação Ferroviária Noroeste do Brasil, em Bauru, foi construído na década de 30 e está desativado há cerca de 20 anos. Pelas estradas de ferro, o município cresceu e se desenvolveu. E foi pelos trilhos também que o movimento hip-hop começou a se fortalecer na cidade. O movimento hip-hop em Bauru ele é um movimento bastante antigo, né? Quando ele começa na década de 70 em São Paulo, também essa estação, através do trem, o pessoal ia bastante daqui para lá também para consumir e trazer um pouco dessa história para cá. Desde os primórdios do movimento na cidade, ele já tem uma relação muito bacana com o poder público, que possibilitou que Bauru se tornasse até uma referência estadual quando se fala de hip-hop. Os trens tiveram um papel fundamental na disseminação dessa cultura em Bauru e não haveria lugar melhor para consolidar a casa do hip-hop, a estação ferroviária. O espaço vinha sendo negociado com a prefeitura desde fevereiro de 2014
e a intenção é centralizar as ações do Ponto de Cultura Acesso Hip Hop e de diferentes frentes do movimento. O espaço foi cedido neste ano e as obras começaram em junho. Esse é um espaço que ele é a história da cidade, né? A cidade cresce em torno dele. É um espaço que ele estava desativado há alguns anos, né? Então hoje o movimento hip hop, junto com outros segmentos culturais, está dando sua contribuição para a revitalização desse espaço, né? A estação ferroviária está cheia de salas como estas, cheias de entulho e abandonadas. Mas podem aos poucos se transformar em um espaço de arte e cultura com o trabalho e a união da comunidade. Quando a gente viu a primeira vez aqui, a gente não acreditava. Como que a gente vai fazer para dar vida para isso aqui, né? Para dar vida para esse local. Mas com o tempo a gente foi vendo que a gente poderia estar deixando ele com o jeito que a gente quer. A gente pintou ele, lavamos tudo e é uma coisa que nos dá orgulho de ter esse espaço aqui, que a gente vai poder fazer muitas coisas boas aqui para a comunidade. São cerca de 300 metros quadrados divididos em 6 salas. Cada uma vai servir para uma atividade diferente, como aulas e ensaios de dança, biblioteca e estúdio audiovisual. No local, também será oferecido um curso pré-vestibular para estudantes carentes. Mas, para preencher todo esse espaço vazio, ainda falta muita coisa. Por isso, doação de materiais ou mesmo trabalho voluntário são bem-vindos. O prédio também ainda está sem luz e água, mas a expectativa é iniciar as atividades no mês de agosto. A gente ainda precisa de fio para fazer toda a parte elétrica, a gente precisa de alguns móveis, a gente precisa de espelho para colocar nas paredes. Então, mais ou menos, a gente tem a base de uns R$10 mil em materiais de consumo e de reforma. No próximo bloco, você fica com as dicas para aproveitar ao máximo o fim de semana. É daqui a pouco, continue com a gente, que o intervalo é bem rápido. Durante todo o mês de julho, o SESC em Bauru vai ter várias atividades ligadas à cultura nerd. Nos dias 18 e 19 será a Virada Nerd, com a exposição de brinquedos e videogames antigos, emuladores de jogos, oficina de produção de efeitos especiais para filmes, jogos de RPG e brincadeiras de batalhas campais. Para quem gosta de filmes da década de 1980, o SESC preparou ainda a Jornada Nerd. Vão ser exibidos 8 clássicos ao longo do mês. Nós fomos até lá bater um papo com o curador da jornada para saber como foram escolhidos os filmes. A jornada e a Virada Nerd desse ano vão ser ambientadas todas nos anos 80. O motivo principal deles é que o filme De Volta para o Futuro, né, no seu futuro fictício, acontecia exatamente em 2015. Então, para homenagear o filme, homenagear essa época, a gente vai fazer um recorte especial dos anos 80. E dentro disso, a gente, com muito trabalho, fez um selecionado de alguns filmes que foram marcantes ou que são ícones desse período específico dessa época. Eu tentei especificamente encontrar filmes que tivessem temas marcantes em determinados aspectos, desde um filme que fosse mais a comédia, uma ficção científica, alguma crítica social ou algo que marcou enquanto cultura, estética, estilo. E tanto que o filme que vai abrir essa jornada nerd no Nerd Cine vai ser A Vingança dos Nerds, que é um filme pop e que foi o que trouxe à tona toda essa questão da revolução do nerd e colocou também como um mercado, como um grupo de pessoas ativas, etc. A questão da cultura pop, em alguns momentos, ela acaba se confundindo muito fortemente com essa cultura nerd ou geek. Tanto que muitos desses filmes e ícones acabam se tornando figurinha carimbada em quase todo encontro, quase toda conversa, bate-papo. E a maioria deles são do gosto pessoal das pessoas que se auto-intitulam nerd. Gremlins, de uns tempos para cá, por exemplo, se tornou um filme, entre aspas, a gente pode chamar de cult, ou até mesmo cultuado por esse público, por exemplo. O
filme que é marcante, que é bastante emblemático nesse sentido, é o Blade Runner, que é uma ficção científica, além de ser um filme primoroso, é uma ficção científica muito bem elaborada, e todos aqueles que são leitores de ficção ou que gostam desse tipo de atividade, que pensam nessa questão do futuro apocalíptico ou catastrófico, bebem muito dessa fonte do Blade Runner. Ele é um exemplo muito grande de algo que foi popular, mas ao mesmo tempo cult e ao mesmo tempo é venerado pela cultura nerd, ficção científica. Além de poder conhecer uma cultura diferente, caso eles ainda não tenham, quem já conhece vai poder encontrar outras pessoas que têm esses mesmos hobbies. Então, assim, o importante é vir aqui, se divertir, socializar, conhecer outras pessoas, conhecer outras atividades e liberar o nerd e os anos 80 que tem dentro de cada um. Vai ser bem bacana, então quem quiser acompanhar a jornada, o primeiro filme será A Vingança dos Nerds, na próxima terça-feira, às 19h30, no auditório do Sesc. A entrada é de graça. E é também dos anos 80 que vem a origem de uma das estreias das salas de cinema em Bauru nesta semana, Exterminador do Futuro Gênesis. O filme, o quinto com o clássico personagem interpretado por Arnold Schwarzenegger, segue a mesma fórmula de outras franquias de Hollywood. A história dessa vez se passa num período que, numa linha do tempo, antecede o primeiro filme da série. É mais ou menos como fez George Lucas com Guerra nas Estrelas. Ou seja, depois de uma sequência de filmes, volta-se ao passado para mostrar como tudo teria começado. A trama, dirigida por Alan Taylor, se passa no ano de 2029, quando o líder da resistência humana contra as máquinas descobre que um exterminador foi enviado ao passado para matar a mãe dele. O personagem envia então um agente para protegê-la. John. Hi, Mom. How can you be here? John! What have they done to my son? Survive was what you taught me. Exterminador do Futuro Gênesis está em cartaz em todos os cinemas de Bauru, em cópias legendadas, dubladas e em 3D. A classificação é de 12 anos. Outro filme que chega aos cinemas da cidade é Meu Passado Me Condena 2. A comédia, protagonizada por Fábio Porchat, pretende retomar o sucesso do primeiro longa. Na trama, o personagem Fábio tenta aproveitar uma viagem para Portugal para salvar o casamento. Mas não pense que se trata de um passeio romântico. O casal viaja, na verdade, para o funeral da avó do Fábio. Vamos dar uma espiada no trailer. Você tá falando futebol? Fábio, eu quero me separar de você. Olha, tá tocando o telefone. Pô, minha avó morreu. Como é que pode, filha? Minha avó comprou as passagens pra pegar o velório lá em Portugal, tem que sair agora. Como assim? Não. Um troço desse não cai. Pensa disso, isso é cientificamente errado. Viu a freira ali? Isso não é bom sinal em avião, freira. Aê, Portugal! Cheguei! Prepare-se para uma linda história de amor. Conta pra ele como é bom estar casado. Maravilhoso! Nossa Senhora! Eu vou falar que o tempo só melhora. É impressionante, é casar pra tua vida entrar no outro lugar. Meu Passado Me Condena 2. Meu Passado Me Condena 2 está em cartaz em todos os cinemas de Bauru. A classificação indicativa é de 12 anos. E neste domingo, o Museu Ferroviário será palco de uma série de atividades culturais a partir das 10 horas da manhã. Teatro, música, lançamento de livro e sarau poético estão na programação para comemorar os 20 anos da Sociedade Amigos da Cultura. Destaque para a performance Meus Brinquedos Preferidos, com o grupo teatral Magia, às 4 da tarde. Formado por atores de Bauru, todos com mais de 60 anos, o grupo conta histórias divertidas que relembram a infância dos personagens. O Museu Ferroviário fica na quadra 1 da rua 1º de agosto, no centro. E para fechar o fim de semana, também no domingo, no Sesc, se apresenta o cantor e compositor Luiz Beleza. Ele faz o show do primeiro álbum Chegou a Hora.
Luiz Beleza também apresenta releituras clássicos do soul, samba e MPB. A entrada é de graça. E a gente encerra o Nesp Notícias de hoje com um pouco da música do Luiz Beleza. Voltamos a nos encontrar na segunda-feira, às 5h30 da tarde. Um ótimo fim de semana para você. Tchau! Desisti de coisas sem importância, eu desisti. Das coisas ditas grandes, eu desisti. Me basta o canto livre dos bem-te-vis e ver que o belo existe e que